I still have a dream. Trabalhadores do campo. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Bom dia, boa tarde, boa noite para você sintonizado no Pod História. Estamos chegando no episódio para a gente falar um pouco sobre os gregos. Quem eram os gregos? Como funcionava sua política e economia? E para responder essas e outras perguntas, o Pod História tem como convidado uma das principais referências brasileiras quando o assunto é a antiguidade. Então, seja bem-vindo, professor Pedro Paulo Funari, e se apresente aos nossos ouvintes, por gentileza. Olha, bom dia, boa tarde, boa noite, seguindo aí o que você disse, João, a todas e todos que estão nos ouvindo, dizer que é uma satisfação estar aqui nesse seu podcast e já aproveito de início para parabenizar você, João Marcos, por essa iniciativa muito importante de divulgação científica para um público amplo, todos os interessados. Eu acho que essa é uma maneira de democratizar a cultura em geral e a história em particular. Então, é uma satisfação poder estar aqui com você e com todas as pessoas que estão participando, que estão ouvindo, que estão interagindo. É uma satisfação muito grande, João Marcos. Em seguida, eu sou professor atualmente, desde 92, do Departamento de História da Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp. Antes disso, eu havia sido professor da Unesp de Assis, de 86 a 91. E a minha formação, ela foi na graduação em História na USP. Eu entrei lá em 1977. Depois eu segui para o mestrado em Antropologia Social lá na USP também. E segui o doutoramento em Arqueologia, também na USP, que foi concluído em 1990. Então, veja aí, João Marcos, que eu fui professor da Unesp, inclusive eu não era ainda doutor, né? Naquela ocasião, isso era uma boa possibilidade que havia, que eu acho muito bom para que a pessoa tenha contato já com o ensino e não só com a pesquisa, né? Durante a pós-graduação. E eu comecei com o estudo da antiguidade, digamos, por circunstâncias. Eu sempre gostei muito de temas da antiguidade em geral, mas também de povos distantes, como os povos mesoamericanos. Digamos assim, eu gostava de muitos temas, né? Mas a oportunidade surgiu da professora Maria da Glória Alves Portal, falecida prematuramente, que me ofereceu a possibilidade, na década de 80, no início, em que eu seguisse no mestrado, sob sua orientação. E ela era professora de História Romana, História Antiga e especificamente História Romana. Então, veja que foi um pouco casual essa minha especialização, né, na antiguidade, e depois na arqueologia também, derivado disso, porque embora eu também gostasse muito de arqueologia, o tema que eu comecei a estudar no mestrado, que era o azeite espanhol durante o Império Romano, exigia o estudo de ânforas, ou seja, de material arqueológico. Então, isso me fez me direcionar também para o lado arqueológico. Depois disso, eu fiz trabalhos de campo e tudo mais, mas de qualquer maneira, veja que interessante, João Marcos, que nos dois casos, embora eu gostasse desses temas, foram circunstâncias que me levaram, né? A oportunidade de fazer uma pesquisa em antiga, depois, tendo surgido a antiga, fui para a arqueologia pelo tema que me foi sugerido. E depois, eu sempre tive muito interesse em teoria e também em contato com outros estudiosos,
eu entrei em contato com um colega americano, o Orser, né, no final dos anos 80, e acabamos montando um projeto de arqueologia histórica para estudar o Quilombo dos Palmares, que foi feito isso no início da década de 90. Então, e a partir daí, digamos assim, eu me interesso e continuo estudando a antiguidade, mas também me dedico à arqueologia histórica, que é essa do período mais recente. Também já fiz diversos trabalhos de campo em arqueologia pré-histórica, tenho escrito também sobre isso. Então, o meu interesse é muito variado e é uma satisfação poder ter tido essa oportunidade, que outros também têm, de serem professores tempo integral, numa universidade que apoia a pesquisa e além do ensino, de tal maneira que eu pude desenvolver esse meu interesse e pude contribuir para formar também pessoas. Então, essa brevemente, João Marcos, a minha trajetória. Pessoal, antes da gente ir para o episódio de hoje, eu tenho alguns pequenos anúncios para fazer. O primeiro é sobre o Apoia-se. Nós agora temos uma campanha no Apoia-se, e esta campanha serve para você contribuir com valores a partir de R$1 e ajudar no crescimento do podcast. Para você apoiar, basta pesquisar por apoia.se/podhistoriapodcast ou clicar no link da bio do Instagram ou Twitter. O link também está na descrição de todos os agregadores de podcast do Podhistória. Eu também peço para que você que escuta o Podhistória, mas não segue a gente nas redes sociais, seguir. Para seguir, basta procurar por Podhistória Podcast no Instagram ou Podhistória no Twitter. Por fim, eu peço para que você avalie a qualidade do nosso podcast no Spotify, siga e também ative o sino para que a plataforma notifique você sempre que novos episódios aparecerem. Então, sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje. Professor, minha primeira pergunta é a seguinte, né? Quem eram os gregos? Porque, de maneira geral, quando a gente pensa nos gregos, a gente pensa meio que de uma forma homogênea, né? Então, quem eram os povos habitantes da região que hoje é conhecida como Grécia, né? E eles se consideravam gregos ali? Olha, essa pergunta sua é muito, muito pertinente, porque quando nós pensamos, assim, não os estudiosos, mas assim, uma pessoa que assiste a uma Olimpíada, por exemplo, e assiste lá o time, quer dizer, os representantes da Grécia, né? E vem a bandeira da Grécia, nós associamos naturalmente a esse país que se tornou independente na década de 20 do século XIX, que é a Grécia, que é um país, e cuja capital atualmente é Atenas, e que é basicamente na península ali onde está situada a Grécia. Quer dizer, então, essa visão nossa, ela deriva de uma concepção nossa moderna do século XIX e XX, de que os estados nacionais é que organizam a nossa configuração do mundo. Os países da ONU são estados-nação, são estados nacionais, com fronteiras fixas e, portanto, delimitados. E daí a Grécia ser um desses estados, e que surgiu, como eu disse, em 1829. Porém, a Grécia Antiga é muito diferente disso, que é a sua pergunta. Bom, então, não sendo apenas as pessoas que atualmente, os antepassados dos atuais gregos, né? Já que não é só isso, como é que nós podemos definir? Bom, primeiro, o seguinte, há duas definições básicas, que são, primeiro, povos na antiguidade, desde o segundo milênio antes de Cristo, que falavam e, eventualmente, escreviam, em determinados momentos, em grego. E quando eu digo grego aí, João Marcos,
eu não estou querendo dizer um só grego, era o grego e suas variações, dialetos e tal, mas, em suma, mais ou menos inteligível entre si, né? Mais ou menos inteligível entre si. Portanto, esse é o primeiro critério, da língua, a língua grega. E o segundo critério, que está lá no Heródoto, no século V a.C., já está, ele fala isso também, é o fato de que esses povos que tinham essa língua em comum, eles tinham também certa unidade de deuses que cultuavam e de histórias míticas, narrativas, que nós chamamos de deuses olímpicos. Mas, na verdade, porque Olimpo é um lugar específico, Olimpo, onde estariam esses deuses, né? E além dos, digamos assim, dos personagens desses deuses, nós temos tradições sobre esses personagens e muitos outros, porque não era só deuses no Olimpo. Nós temos, por exemplo, heróis como Hércules, que todo mundo conhece, Hércules em grego, em latim Hércules, é um exemplo, não é um deus, é um herói, mas, portanto, herói é um humano que passa por uma categoria divinizada. Isso, mas são muitos, hein? Tem uma infinidade de entidades que não são só os grandes deuses, né? Zeus, que é o deus principal, não. Tem os deuses olímpicos principais, mas tem muito mais outras entidades supranaturais do mundo dos deuses. Bom, aí, essas narrativas, elas têm o que nós chamamos de mito, que é uma palavra grega. Mito significa, em grego, narrativa. São aquelas histórias. Essas histórias variavam de lugar a lugar, de época a época, de interlocutor a interlocutor. Então, exemplo. Vamos dar um exemplo que as pessoas conhecem, um personagem, o Édipo, que inspirou Freud. O Édipo, que basicamente, que todo mundo sabe, é o Édipo, matou o pai e casou-se com a mãe. Esse é o esquema, todo mundo sabe que é isso que é o Édipo, né? Bom, mas então, agora, as histórias que chegaram até nós do Édipo são muito variadas. Então, não existe uma narrativa única, são narrativas diferentes. Bom, então, para resumir, porque eu estou saindo um pouco da sua pergunta, nós podemos dizer que esses são os dois critérios, mas você leva uma outra questão. E aonde estavam essas pessoas? Aí é outra questão muito ampla. Por quê? Eles estavam no que nós poderíamos chamar hoje do país Grécia, seguramente, como é o caso de Atenas ou de Esparta, que fazem parte do atual país Grécia. Porém, eles estavam em todo o Mediterrâneo Oriental, a atual Turquia, que era chamada de Ásia Menor, mas também no norte da África, na Europa Ocidental, como na sul da Itália, na ilha da Sicília, na França, com, por exemplo, a cidade de Marsella, que é uma cidade de fundação grega, Espanha também. Então, vejam, em torno do Mediterrâneo, João Marcos, cidades que foram fundadas por pessoas de língua grega, com essa cultura compartilhada de deuses e de histórias míticas, espalhadas por uma imensa área. E mais, eu falei Mediterrâneo, mas no momento em que nós estamos em 2022, em março, vendo cenas de guerra na Ucrânia, essa região, que não é Mediterrâneo, é uma região muito mais ao norte, também era uma região de colonização grega. Então, isso significa que os gregos antigos, eles ocupavam uma área grande com pouca profundidade, digamos assim, eram cidades. Mas essas cidades espalhavam-se por uma imensa área.
Então, quando nós falamos em Grécia Antiga, nós estamos falando de uma civilização espalhada no espaço, no tempo, porque nós temos desde o segundo milênio povos pré-históricos que utilizavam-se da língua grega, viviam em palácios, como em Micenas. Depois nós temos um período em que isso tudo, no final do primeiro milênio antes de Cristo, isso tudo entra em decadência e ficam alguns séculos sem escrita, até que surgem as cidades-estados, surge a escrita agora derivada da escrita fenícia, isso tudo estamos falando mais ou menos 800 a.C. Surge também uma literatura oral que nós conhecemos, depois foi escrita, que é a Ilíada, atribuída a um poeta, Homero, Ilíada e depois a Odisseia. É nesse momento que a cultura grega, além dessas histórias que eu havia mencionado sobre os deuses olímpicos, acrescentam história concreta, que é a Guerra de Troia, na qual intervêm os deuses, mas é um fato mitológico, mas ao mesmo tempo histórico, digamos assim, baseado numa suposta ação coletiva de gregos, de pessoas que se chamavam de helenos, e que combateram outro povo, que eram os troianos. Então, é isso tudo que dá todas as cidades que eu citei para você, que iam do Mar Negro, na Ucrânia, até Espanha, elas todas compartilhavam isso tudo, e também a literatura, essa literatura oral homérica que a gente chama, que são esses poemas. Então, é uma coisa extremamente ampla no tempo e no espaço. E se quisermos ainda complicar ainda mais, ou estender ainda mais, João Marcos, isso continua. Você pode perguntar assim, bom, mas você falou que inicia-se no segundo milênio, e quando termina? É uma outra questão, porque o grego continuou sendo falado e escrito na Idade Média e na Idade Moderna. Então, a grande ruptura, mas ela é parcial, é quando os deuses gregos foram proibidos e o cristianismo se impôs no que seria o Império Romano do Oriente ou Bizâncio. Isso quando? A partir do século V. Mas isso, quer dizer, então nós podemos dizer assim, não, então a partir do século V já não é mais grego antigo. Mas é um pouco artificial também, porque, como eu disse, continua uma série de características que foram incorporadas no cristianismo oriental. Então, o final é até mais complicado de dizer, mas, de qualquer maneira, nós poderíamos dizer, inclusive, uma coisa interessante, João Marcos, é que, até hoje, o grego falado na Grécia e o grego escrito é uma língua bastante parecida com aquela antiga. É lógico, assim como o português é parecido com o latim, né? Então, é lógico, não é assim totalmente igual, mas eu digo, há uma continuidade muito grande. João Marcos, desculpa. Professor, explica aos ouvintes como se formaram, né, as primeiras cidades gregas, porque o senhor falou onde eles se ocupavam, né, principalmente, mas como foram se formando essas cidades? Aí é o seguinte, como eu disse, no segundo milênio, nós temos, principalmente em Micenas, mas já anteriormente também em Creta havia, palácios que se utilizava de escrita pictográfica, escrita tipo hieroglífica, digamos, e essas civilizações que eram gregas, elas eram palacianas, ou seja, eram fundadas em torno de palácios. Nós temos evidências arqueológicas, que são os vestígios das cidades, das pinturas, e algumas inscrições.
Essas inscrições não são muito longas. Portanto, nós temos informações por escrito, mas não são tantas informações assim. Né? Não dá para dar um quadro, digamos, detalhado de reis e tal. De qualquer maneira, nós sabemos que essa civilização de Micenas, por exemplo, palaciana, apresenta lá os nomes dos deuses, que depois nós reconheceremos na fase seguinte, que é a fase que eu falei homérica. Inclusive, um deus que está presente ali e que chamou atenção no século XX, quando se descobriu, é o deus Dioniso, Baco, porque, de acordo com os gregos mesmo, os gregos posteriores, o Baco seria uma divindade vinda do Oriente. E, no entanto, lá em Micenas, em 1200 a.C., já existia o Dioniso. Então, veja como o que aconteceu. Então, aí a pergunta que você põe é: bom, mas espera um pouco, havia uma civilização tão desenvolvida, com escrita hieroglífica, palácios, e aí? Bom, aí não se sabe. Há diversas hipóteses para o colapso dessa civilização. Tem explicação ambiental, mudança climática, explicação de invasões de povos vindos de fora, tecnológica, substituição, a introdução de tecnologia de ferro por esses invasores que, portanto, puseram a perder toda essa civilização anterior, de tipo oriental. O fato é, e esse é o ponto, João Marcos, durante alguns séculos, 1100, 1900, não se utilizava a escrita. E essa civilização palaciana não existia mais. Então, o que nós temos no lugar a partir do século IX, VIII, nós temos um outro tipo de organização social, que são as cidades-estados. Em gregos, polis, cidade-estado, polis. Isso é uma novidade, porque não havia antes cidade-estado. Mas nós não temos detalhes sobre como isso se processou, essa passagem de muitos séculos em que houve esse abandono da escrita. O fato é que essa nova civilização, que é a que você mencionou, a sua pergunta chama atenção, quer dizer, e essas cidades? Bom, como é que elas surgiram e como é que elas se espalharam? Bom, o que nós temos evidências é que as cidades, elas foram, como eu disse, se multiplicando por um imenso território, mais de 1000 cidades. Eu citei lá a Ucrânia, França, Itália. No total, mais de 1000 cidades, estados, polis. E as cidades, digamos, foram surgindo em torno de uma certa organização do espaço e das pessoas. O espaço é uma parte baixa da cidade, perto de um rio ou de um riacho, uma várzea. Nessa várzea, chamada em grego asti, nesta várzea se faziam o mercado e se faziam também as trocas e reuniões. Os camponeses, então, a população vivia em grande parte no campo, mas se reuniam nesta várzea para fazer troca. Como é que se chama isso aí? Se chama a praça pública, a agorá. Bom, isso é a parte baixa, mas tem uma parte alta, que é a acrópole. Essa parte alta, ela é importante por dois motivos. Para a defesa da cidade, quando essa cidade for atacada, as pessoas, os camponeses, podem subir, fica por atrás de um muro de defesa, e, portanto, nós temos uma boa defesa. É uma espécie de castelo em português, né? A acrópole. Mas tem um outro aspecto simbólico também. Lá no topo está o deus principal, ou a deusa principal, o templo da deusa e do deus principal.
Então, ele ajuda a proteger a cidade, ele está mais perto do céu, por isso o Deus está no topo da cidade, né? Então, a cidade é composta, João Marcos, de 3 partes, né? 2 urbanas e uma rural. A parte urbana é a haste, a várzea, Acrópole, a parte de cima, protegida, uma muralha, e do lado de fora de tudo, a rora ou campo, onde as pessoas são camponeses. Então, esse esquema que eu estou generalizando, é um esquema que nós conhecemos muito bem por Atenas, porque Atenas produziu muita documentação e também porque Atenas tem muitos vestígios arqueológicos, mas nós podemos generalizar. Se nós formos a outras cidades, como Marsella, nós veremos também essa tripartição. A rora, o campo, a várzea e a elevação. E isso, portanto, é algo que se associa a uma sociedade hierarquizada, com reis. Esses reis, eventualmente, vão ser substituídos por magistrados que não são reis, mas, de qualquer maneira, tem como é que se chama? Uma autoridade ou duas principais, e isso está em relação aos cidadãos da cidade. Esses cidadãos são aqueles que têm direitos mais ou menos iguais, e eles são diferenciados, isso é importante, né, para a definição de cidade, dos estrangeiros. A cidade é composta de pessoas que são, supostamente, os seus antepassados fundaram a cidade, e os estrangeiros, eles são admitidos, mas eles são admitidos sem os direitos de cidadania. São os periecos, os metecos, aliás, os metecos. Então, esses metecos, eles são admitidos à cidade, mas eles não têm os mesmos direitos. Então, quer dizer, esse é o esquema. Cada cidade é assim, significa que a cidade vizinha, ela é uma estrutura semelhante, mas as duas estão potencialmente em conflito. Essa é uma outra característica importantíssima das cidades gregas, que é a conflitualidade por espaço, busca de território. Então, as guerras são constantes entre as cidades gregas. E fora as cidades gregas, que eu falo que chegaram a ser mais de 1000, nós temos aqueles que não falam o grego. Não falam o grego, não são gregos. Não são gregos, são bárbaros. O que significa bárbaro em grego? Significa o que balbuceia, babá. Por isso que é bárbaro, né? Ele não sabe falar o grego, ele balbuceia outra coisa. Então, outro é completamente fora. Nós temos, então, as cidades que compartilham língua e mitos, as cidades gregas que compartilham mitos e língua, elas estão em conflito entre si e elas todas se diferenciam dos bárbaros que estão fora. Então, não sei se isso está bem de acordo com o que você tinha pensado na pergunta, João Marcos. Professor, o senhor falou, né, sobre a questão da cidadania, né, grega. Para ser considerado grego, tinha que falar o grego, primeiro de tudo. E os estrangeiros, mesmo que falassem gregos, esses não eram, certo? Exatamente. Essa é uma característica das sociedades, das cidades gregas, muito importante, que é o fato de que ela não admite estrangeiros como cidadãos. E quando esses estrangeiros estão lá, eles podem ser acolhidos, como eu disse,
o meteco, mas ele não vai ter a cidadania e não vai ter os direitos do local. Nós temos na história N exemplos disso, né? Porque boa parte dos grandes autores antigos, como Heródoto ou Aristóteles, ambos não eram atenienses, por exemplo. Então, vejam, eles não tinham o direito de cidadania em Atenas, embora fossem, como nós sabemos, sejam, né, os maiores grandes autores antigos, né? Então, isso é importante também por uma outra característica, João Marcos, é o fato de que quando se os atenienses, no século V a.C., fizeram um que nós chamamos, com uma palavra moderna, de império, e que em grego é arché, eles tinham um domínio de um grupo de cidades, isso era um sistema que mantinha toda a estrutura da cidade-estado. Ninguém passou a ser ateniense pelo fato de fazer parte desse império ateniense. Então, veja, significa que a possibilidade de manter-se isso é muito pequena, porque os impérios que deram certo na história, pelo menos por muito tempo, né, por muitos séculos, né, foram impérios que, ao contrário, abriam. Esse que estava fazendo a dominação, ele abria para quem estava sendo dominado. Por exemplo, vou dar 2 exemplos muito conhecidos. O primeiro exemplo é de Roma. Roma, todo mundo que fosse aliado ia se tornando romano. Então, romano, por exemplo, Paulo de Tarso, São Paulo, era romano, por exemplo. Então, quer dizer, é um império em que a cidadania é permeável. Um outro exemplo que a gente conhece muitos descendentes aqui no Brasil é o Império Turco-Otomano. Os turcos também admitiam no seu seio, embora não com os mesmos direitos, exatamente os mesmos, mas nós poderíamos dizer que tinha muitos direitos, populações, eles eram muçulmanos, mas eles tinham populações cristãs, populações de judeus, de cultuadores do Zoroastro, e essas populações eram, em boa medida, absorvidas, a tal ponto que as autoridades, os ministros dos sultões, etc., podiam não serem muçulmanos. Então, o que significa isso? Voltando à Grécia. A Grécia era cidades-estados. Significa que esse era um fator que fez com que as cidades-estados nunca se unissem. E, ao contrário, elas foram superadas não superadas, elas entraram num império. O primeiro império para o qual elas entraram foi o império de Alexandre o Grande, em 330 a.C., quando o Alexandre, que não é grego, ele é da Macedônia, é do atual norte da Grécia, ele falava uma língua parecida com o grego, mas os próprios gregos das cidades-estados achavam que ele não era, tá? Eles, os macedônios. O fato é, quando o Alexandre conquistou as cidades-estados, ele conquistou outras também, não só as cidades-estados gregos, conquistou o Império Persa, o Egito, então ele conquistou muito mais do que as cidades-estados, mas as cidades-estados continuaram a existir, mas com uma diferença fundamental. Elas continuavam tendo cidadania local, quer dizer, se você é ateniense, você vai ser ateniense, se você vier de outra cidade, não adianta. A única coisa é que, a partir daí, elas não tinham mais exército, João Marcos. E, portanto, o exército é que é essa instituição imperial vinda de fora, os macedônios. Veja que eles só vão fazer parte do império, os gregos, quando, em 330, vem uma conquista externa macedônica. Essa conquista macedônica vai ser substituída em pouco tempo, a partir de 150 a.C., pelos romanos, que vão, eles dominar a Macedônia e depois todas as cidades
estados. Agora, apesar de eles terem sido conquistados e de terem, digamos assim, não terem exército, os conquistadores, no caso os romanos, quando eles conquistam a Macedônia e a Grécia toda, eles adotam, permitem e até mesmo adotam a cultura grega como referência. Então, nas cidades gregas, continuou-se a falar o grego, as leis continuaram a ser as locais, aquelas que não afetavam Roma e que não tinham a ver com o exército, todas eram as leis locais. A mitologia e as narrativas todas que eu havia dito foram não só respeitadas, como os romanos, por exemplo, traduziram e puseram tudo isso em latim. Então, todos aqueles deuses, eles mudaram, puseram nomes romanos, mas são os mesmos deuses, as mesmas histórias. Então, é interessante que, assim, as cidades-estados em si, elas nunca constituíram um império, mas elas tiveram uma longevidade enquanto instituição muito grande, porque elas passaram por impérios e continuaram com autonomia, continuaram com auto-organização. E, ao mesmo tempo, o lado negativo continuaram fechadas. Né? Quer dizer, quem é de Atenas, quem é de Tessalônica é de Tessalônica, e assim vai. Não tem equivalência, né? Não tem... A pessoa é estrangeiro fora dali. Vou voltar a citar o Paulo de Tarso, que é do primeiro século depois de Cristo. O Paulo de Tarso, ele era de uma cidade, Tarso, que é uma cidade-estado grega, portanto, ele falava grego, ele tinha conhecimento dessa cultura grega, mas a cidadania que lhe dava direitos era a cidadania romana. Não era, fora da sua cidade de Tarso, ele não tinha nenhuma proteção jurídica, a não ser essa, porque como ele tinha cidadania romana, ele tinha um outro status. Então, João Marcos, não sei se isso satisfaz essa sua questão das cidades. Quais as formas que os gregos encontravam, né, para movimentar sua economia ali, após o período em que as cidades-estados estavam estabelecidas? Olha, muito boa a sua pergunta, porque a Grécia introduziu e difundiu o uso de moedas. Então, nós todos pensamos na Grécia Antiga como uma economia monetária que substituiu o que se fazia antes, que era barras de metal para o comércio. A barra de metal é muito boa, mas ela é muito boa para grandes volumes. Ela não serve para o dia a dia. Então, a moedinha de pequeno valor, ela é muito boa para a troca diária. Os gregos introduziram e difundiram a moeda. Mas, independente da moeda, ou melhor dizendo, antes da moeda e mesmo depois, o que nós podemos constatar é que havia trocas e movimentações de grande quantidade de mercadorias e à distância. Aí, olha como a Ucrânia não sai da nossa, por causa do noticiário, né? Mas, de qualquer maneira, a Ucrânia, que é o Mar Negro naquela época, na Antiguidade, era grego e era um celeiro de produção de cereais, de trigo. Então, veja, vinha trigo de lá do Mar Negro para abastecer as cidades como Atenas, que é uma cidade que tem bastante comércio marítimo, um porto no Pireu. Isso nós sabemos por causa das fontes escritas que nos dizem isso, que havia esse comércio. Porém, existem as fontes diretas, arqueológicas. Por exemplo, as ânforas. Essas ânforas destinavam-se eram vasos de cerâmica com 2 alças que
transportavam 20, 30, 40 litros de produtos como principalmente o vinho, o azeite e uma outra coisa importante que são as salações, que são peixes, conservados. Nós poderíamos dizer que seria como o nosso atum, atum de lata. Quer dizer, são proteínas conservadas em salmoura, nesses vasos recipientes. Então, nós encontramos isso em grande quantidade. Significa que havia um tráfico muito grande de mercadorias, dessas que eu citei. Trigo, que as fontes escritas nos dizem, alimentação básica. Depois o vinho, ele faz parte da alimentação também, e além de fazer parte da alimentação, do aspecto ritualístico, de estar associado ao deus Dioniso, ele também serve para manter a água purificada, a água limpa, quando você não tem acesso à água vinda de aqueduto. O azeite é fundamental por 2 motivos. Ele é usado na alimentação, mas ele é usado também na higiene. Ele era usado como o que nós usamos hoje, que é o sabão, que não havia. Você passava o azeite e retirava com uma espátula. Então, ele era... e mais um terceiro uso fundamental, a iluminação. O azeite servia para iluminação. Nas lamparinas, você punha azeite. E a salmoura, salação, esses peixes eram fundamentais porque era proteína que se conservava a longa distância. Então, isso tudo demonstra a vitalidade. Depois, nós temos também mármore, que vinha de longe e que servia para a construção de prédios, de prestígio, templos. Nós temos também importação de produtos também distantes que vinham da África ou da Índia. Então, nós temos muitas indicações, João Marcos, de que a economia grega, desse mundo antigo, ele era muito conectado, o mundo antigo. E mais, a conexão se dava principalmente pela via marítima. O barco, ele consegue fazer a navegação de cabotagem, ou seja, nas margens do Mediterrâneo, e, portanto, é barato e é relativamente rápido o transporte. Então, a navegação é fundamental, a navegação de cabotagem. E também, como eu citei aí a África e a Índia, também nesse caso é por navegação. Principalmente, tem terrestre, mas principalmente navegação. E navegação de cabotagem. Então, João Marcos, nós podemos dizer que a economia, ela era desenvolvida nesse sentido. Agora, há muitos aspectos que a gente tem que lembrar. Primeiro, mão de obra escrava. A mão de obra escrava, ela está explicada, digamos assim, historicamente, por aquilo que eu falei para você, que é a inimizade das cidades. Então, é lógico que um dos critérios, uma das fontes de escravaria era a escravização, primeiro dos cidadãos por dívida, o que também ocorria, depois foi abolido, a escravidão de outros gregos, resultado da guerra, e, finalmente, a escravização de bárbaros. São pessoas que não são gregas, não falam grego, mas que, perdedoras na guerra, são escravizadas. Então, uma sociedade com escravaria significa que ela tem desigualdade muito grande, ela tem também um desincentivo à aplicação de tecnologia industrial, quero dizer, tecnologia para a produção. Então, havia, por exemplo, só para dar um exemplo, falei em moedas, né? As minas de prata de Atenas, da Ática, tinham mão de obra escrava. Então, veja, elas consumiam, matavam, né? Essas pessoas, né?
durante toda a antiguidade, mas aí é um bom exemplo que eu estou dando, que as pessoas, esses escravizados que iam lá na mina pegar a prata, eles não tinham não só direito nenhum, como eles eram praticamente destinados a morrer de tanto trabalhar. Um trabalho escravo, né? E, ao mesmo tempo, produziam a prata que ia dar a moedinha que favorecia o comércio. Então, esse é um elemento importante e limitador desse desenvolvimento econômico. A gente tem que ter em mente, os gregos tinham bastante conhecimento tecnológico, mas eles não tinham esse incentivo de os aplicar, porque eles tinham escravos para as pessoas que eram cidadãos, por exemplo, em Atenas, que nós temos aí o Platão, por exemplo, como um grande filósofo, eles tinham escravos à sua disposição para fazer tudo, inclusive as pessoas, quando iam escrever, até para isso, o secretário, que hoje seria o secretário, a pessoa que escreve, era também um escravo, né? Então, isso tudo a gente tem que ter em mente. Então, eram sociedades muito hierarquizadas e diferentes das nossas, João Marcos. Entrando um pouco agora nas cidades-estados mais famosas, né? Atenas foi uma cidade grega muito importante da antiguidade e por muito tempo a cidade foi modelo civilizacional, né? Algumas leis, por exemplo, criadas pelos atenienses, são utilizadas inclusive no Brasil. Claro que tem algumas variações, né? E explique aos ouvintes como funcionava a democracia em Atenas e a forma de vida do seu povo. Olha, João Marcos, muito boa pergunta. Atenas, como você disse, continua sendo uma referência, não só porque nós temos uma quantidade grande de informações vindas dos autores antigos, da epigrafia, da arqueologia, como também porque ela teve, no século V, esse momento democrático. Democrático com essa palavra, né? Poder do povo, no qual todos os cidadãos podiam não só votar diretamente, a democracia era direta, não de representantes, direta, como todos tinham direito também a falar. Então, esse é fundamental, essa característica, para que Atenas e a democracia ateniense tenha servido na modernidade como inspiração. Essa ideia de que todos têm direitos iguais, podem falar e podem se expressar. Uma característica da democracia antiga e ateniense também, e que não foi preservada entre nós, entre os modernos, ela dá bem uma diferença muito importante. É o fato de que na democracia ateniense havia o recurso. Como eu disse, não havia eleição, mas havia o sorteio. E o sorteio é muito importante, porque significa que qualquer um pode estar sorteado, né? Pode ser ele o que foi eleito, digamos assim. No caso, como é dado pelo sorteio, os gregos tinham como deusa protetora da sorte a deusa Fortuna, em latim, Fortuna, em grego é Tyrrhe, que significa, vem do verbo tinhano, que significa acontecer. Então, é uma oportunidade, um acontecimento, um encontro. Né? A Tyrrhe é um encontro. Esse encontro, ele não significa que é nem bom nem ruim. Nós pensamos em sorteio como a sorte grande. Não. É tanto para coisa boa quanto para coisa ruim. É apenas que foi aquilo que ocorreu, que ocorre. E isso é muito importante, porque significa que há a diferença do nosso sistema, qualquer um de estar em qualquer posição. É uma diferença substancial, qualquer um que tenha cidadania. Então, outra coisa também importante nessa democracia
grega, e especificamente ateniense, era a limitação dos poderes dos magistrados. Os magistrados são aqueles que exercem cargos, cargos seja do que nós chamaríamos de prefeito ou chefe do exército. Todos esses cargos, eles são temporários, em geral de 1 ano, tanto assim que eles contavam os anos, davam o nome do ano com o nome dos magistrados, chamados magistrados epônimos, aqueles que dão o nome ao ano. E, em geral, também, esses magistrados são colegiados, para que não seja só uma pessoa. Então, isso significa que há um compartilhamento muito grande de decisões, de funções. Os tribunais também eram tribunais sorteados, numerosos, e podiam tomar as decisões que quisessem. Por exemplo, vou dar um exemplo, que é bem conhecido. O Sócrates, ele foi julgado por um tribunal. Esse tribunal era composto de pessoas sorteadas, e eles decidiram que ele estava condenado ao suicídio. Por quê? Porque ele foi acusado de corrupção da juventude e por introduzir novos deuses. Essas duas acusações, de acordo com os seus seguidores, o Platão, o Xenofonte, elas não se substanciavam de acordo com esses seus seguidores, porque o Sócrates, por exemplo, ele prestava culto, né? Ele fazia parte dos cultos da cidade. Então, mas a acusação, note, João Marcos, é que ele introduziu novos deuses, não é que ele não prestava culto, né? Então, é mais sutil, é mais difícil de... introduziu novos deuses. E com relação à corrupção da juventude, é uma acusação que é subjetiva, né? O que é uma corrupção da juventude? De qualquer maneira, ele foi condenado ao suicídio. E isso é uma coisa importante da democracia e da cidade grega. Ele se suicidou, que é uma coisa que também é uma coisa que nos lembra um pouco, né, no mundo atual, o único não, mas eu digo, a gente lembra um pouco do harakiri no Japão, na cultura japonesa. É um pouco semelhante ao harakiri, né? Quer dizer, era um tipo de cultura, assim como no Japão, em que, em certas circunstâncias, a pessoa prefere se suicidar. Que era o caso aí. Ele teve a sua cidade, esse tribunal o condenou a isso, e ele respeitou a decisão. Evidentemente, não concordando, né, com as acusações. Então, e por isso também, eu acho que, por essas características tão nobres, é que elas inspiraram a democracia moderna. Mas, ao mesmo tempo, também foi muito atacada. A democracia grega e ateniense, em particular, sempre, até o século XIX, só no século XX, é que ela voltou a ser defendida, porque ela tinha uma série de características que são difíceis, problemáticas para outras épocas e culturas. Por exemplo, eu já disse uma, a escravidão. Eu já disse a segunda, os metecos, os que não têm direito à cidadania. Já vou dizer uma terceira, as mulheres, que também não tinham participação pública. Mas, afora isso tudo, a democracia ateniense tinha uma outra questão, que é o fato do que os próprios gregos chamavam de demagogia, ou poder da massa. E por que isso? Porque, durante o século V, esse momento de auge da democracia, havia oradores que nós chamaríamos hoje, com o termo de populistas,
que não existia nessa época esse termo, mas que eles conseguiam conquistar essa massa com discursos muito bonitos e com ideias muito fortes. Por exemplo, vamos invadir a Sicília. E vai dar tudo errado, né? Vão perder. Mas, de qualquer maneira, com ideias que são com propostas que acabam encontrando nessa massa, nessa turba de pessoas pobres, já que a maioria, naturalmente, eram pobres, né? Não eram escravos, mas eram pobres, o favor. E, então, isso acabou gerando também uma visão muito negativa até o século XX de democracia, como um perigo que a democracia descambe para esse tipo de regime de radicais, né? Em diversos momentos da história isso foi chamado por diversos nomes. Os antigos chamavam isso de demagogia. João Marcos. O senhor falou num ponto bastante interessante, e aí logo a gente vai entrar em outro ponto, né, da história grega, que são os espartanos, que são meio que à parte, né? Mas eu queria saber o porquê que as mulheres atenienses, elas eram meio que marginalizadas, né? Não eram cidadãs de Atenas, que entra até um pouco em contraste com a mulher espartana, né, que tem uma função um pouco diferente dentro da sociedade espartana. Aí, se o senhor quiser, o senhor pode até também fazer essa ligação e explicar as diferenças. Ótima questão, João Marcos. As mulheres, elas não só não tinham cidadania, porque se considerava, como aliás até o século XIX, início do XX, no Ocidente também, que as mulheres não tinham direito a voto, elas eram consideradas como partícipes da família, do pai ou do marido. Então, essa é uma explicação técnica, né? Assim, bom, não é que ela não tem direito, ela está dentro ou da família do pai ou da família do marido. Isso para que entendamos. Isso estava conosco aqui até pouco mais de 100 anos atrás, essa ideia. Bom, mas em seguida, isso para que nós entendamos que não é uma coisa assim tão distante de nós. Agora, as mulheres, elas viviam num gineceu, que é o local da casa em que vivem só mulheres e que não é de acesso público. E as mulheres não podiam frequentar uma série de ambientes públicos, não podiam ser atrizes, por exemplo, eram homens que faziam papel feminino. Isso, aliás, acontece também, faço um parênteses, em outras culturas, por exemplo, a cultura chinesa, em que nós temos também o teatro, homens fazendo papel de mulheres. Mas, de qualquer maneira, o fato é que havia essa segregação, principalmente entre as aristocratas. Aí é que temos que fazer uma diferença, João Marcos, e para todos tenhamos claro que a coisa não era bem assim. Porque se isso era da mulher das grandes famílias, que ela tinha que fazer todas essas regras, esse não era o caso das mulheres que viviam no campo, que era a maioria. As camponesas, elas não podiam estar segregadas, elas estavam participando da vida do campo. E como é que nós sabemos disso? Sabemos disso não só por literatura, mas também por vasos de cerâmica, em que aparece lá, por exemplo, as mulheres colhendo azeitona. Então, elas estão na rua. Ou então as mulheres na fonte de água, pegando água. Estão na rua, né? Estão na vida, não estão segregadas. E mais, havia categorias de mulheres que, não sendo da elite, que participavam dos banquetes, declamavam poesia, eram cultas, estudadas. Não, aí a gente pode citar Safo, uma personagem muito anterior, que é uma grande poeta, mas você me perguntou do século clássico, né, do século V a.C. Não vamos ficar com Safo, então, que é um anterior.
No caso do século V, nós temos uma categoria chamada de hetaira, ou, em português, usa-se muitas vezes cortesã, às vezes até se fala em prostituta, mas, na verdade, são mulheres que não são de família, não fazem parte dessas famílias aristocráticas. Elas são mulheres, digamos assim, livres. E, portanto, o que acontece? Elas participavam desses eventos, emitiam opinião, eram consideradas, e nós temos muitos exemplos citados na literatura, ou mesmo em inscrições e em pinturas. Mas, só para atenuar, eu estou dizendo que tem isso, mas a gente tem que ver assim, que no Platão, por exemplo, quando tem o diálogo do Platão, só aparecem homens falando. Em alguns momentos, diversos momentos, ele coloca mulheres como sábias. Então, é verdade, não só as mulheres reais, como as mulheres mitológicas, ele coloca como sábias. Mas o fato também é que as mulheres não aparecem em nenhum momento no diálogo, como se elas não estivessem presentes, como se elas não falassem. Isso por quê? Porque para essa cultura grega e ateniense dominante, a mulher, quem tinha a fala, o discurso, eram os grandes homens. Então, é lógico, o Sócrates, que está falando, de acordo com o Platão, está transpondo o que o Sócrates dizia, o Alcibíades, mas ele não mencionou nenhuma mulher falando alguma coisa. Então, é muito significativo também. Agora, mas como eu matizei, disse que a mulher não era só essa excluída, isso me leva ao que você citou de Esparta. Porque Esparta, você disse, é uma sociedade diferente. Mas a gente pode dizer que era diferente mesmo, eu vou explicar, mas cada cidade era diferente entre si. A gente conhece bem Atenas, que foi o que eu citei muito aqui, estou citando Atenas porque ela é mais bem conhecida. E Esparta também é muito bem, é menos conhecida, mas é bem conhecida também, e é bem diferente, e tem uma gradação no meio de cidades, dessas 1000 cidades que nós não temos detalhes. Bom, no caso de Esparta, nós temos uma cidade que tem, enquanto que os atenienses se consideravam autóctones, eles no seu mito, na sua narrativa, eles diziam que eles eram da Ática, autóctones. Isso é que justificava que eles excluíssem os estrangeiros, por exemplo, também. Os espartanos, não. Os espartanos, na sua história, eles eram invasores, eles invadiram aquela região do Peloponeso, eles dominaram a população local, chamados de ilotas, transformaram em servos ou escravos, e eles se constituíram, portanto, numa cidade de guerreiros e guerreiras. Faziam o quê? Faziam uma sociedade militarizada, em que as crianças eram retiradas da família, eram colocadas em ambiente coletivo, e a sociedade toda era militarizada e tendo um inimigo ao lado, o ilota. Inclusive, eles caçavam ilotas e tal. Quer dizer, então, uma sociedade, assim, como podemos ver, muito militarizada. Porém, aí entra o papel da mulher, que você citou. Uma das características, então, desta sociedade tão militarizada é a igualdade, e na qual a mulher entra. Nós podemos fazer uma analogia para quem quer pensar, e hoje existe alguma coisa assim? Existe, vou dar um exemplo de uma coisa semelhante. É o Estado de Israel. O Estado de Israel tem uma participação feminina no exército como nenhum outro. Você tem mulheres que são conscritas, tanto quanto os homens, a diferença dos outros países, em que homem vai para o exército, mulher não, todas as mulheres também vão. E também essa noção de sociedade que está se defendendo
de outros povos, que do ponto de vista dos espartanos, eles estavam se defendendo, né, dos ilotas, né? Em geral, numa situação dessa, você acaba invertendo para o dominador a ideia, né? De qualquer maneira, voltando ao caso de Esparta, as mulheres, portanto, lá tinham muito mais participação do que pública na elite também, e, portanto, eu não estou me referindo àquelas outras categorias de Atenas, mas na categoria dos guerreiros, elas também têm uma função muito mais ativa e permanente e presente na vida social. Então, como você citou, esses são exemplos muito diferentes entre si, sociedades com características também pelo seguinte, porque na medida em que você tem esparciatas, que são cidadãos, e ilotas, você tem uma divisão bipartite aí, é muito diferente da sociedade ateniense, na qual você tem, como eu disse, uma sociedade mais diversificada. Por exemplo, camponeses, que eu falei em relação a aristocratas, ali você tem, em Esparta, todos são tudo ao mesmo tempo. Os cidadãos, os esparciatas, eles fazem tudo de maneira igualitária, digamos assim. Então, agora, há alguns princípios comuns, não só a religião e a língua, que são comuns, como eu disse, a Atenas e a outras cidades, mas também o fato de que eles têm uma aversão ao domínio individual. A mesma coisa que eu disse de Atenas, quer dizer, o poder ele é compartilhado, ele é dividido. Então, tampouco de Esparta poder-se-ia esperar um império. Por esse motivo, quer dizer, não tem o poder individual, como criou lá no caso do Alexandre, que se tornou ele o rei, depois o imperador. Não. Em Esparta tinha reis, mas esses reis não eram tão diferentes assim. Eles eram diferentes em termos de ritualística, mas não em termos de poder. Então, João Marcos, e aí a gente pode, só para extrapolar brevemente, que as outras cidades todas variavam entre esses extremos. Só para termos uma noção. Ou eram democráticas, ou eram aristocráticas, ou militarizadas, dependendo do lugar. João Marcos. O senhor entrou um pouquinho, né, no tema da sociedade espartana. Explique de uma forma um pouco mais detalhada, né, como funcionava a política, né, espartana. Bom, então, se em Atenas nós tínhamos assembleias com todos falando, etc., a mesma coisa acontecia na cidade de Esparta, com os esparciatas, que são os cidadãos. Eles também podiam participar, também faziam reuniões, falavam, e também a sorte, a tirré, era fundamental na escolha das pessoas. Então, veja, há uma semelhança muito grande. Agora, algumas particularidades que são destacadas. Primeiro, como uma sociedade militarizada e frente a esses ilotas, havia uma ênfase muito grande no que eles chamavam de gerúsia, ou conselho de velhos, ou de anciãos. Isso significa que você tinha afora, e em paralelo à Assembleia, você tinha um conselho de pessoas mais velhas, os sábios, digamos assim, que controlavam, e de maneira coletiva também, mas de qualquer maneira eles controlavam a cidade. Então, o sistema era digamos assim, tinha algumas semelhanças, seguramente, com qualquer outra cidade, como, por exemplo, Atenas, no sentido de que todos eram iguais, todos tinham direito à fala, a fortuna que decidia, tirré, né, a sorte, mas, por outro lado, havia uma ênfase muito grande nessa respeito às tradições e a ideia de que eles são invasores vindos de fora e que eles estão ali para dominar os ilotas. Os ilotas, basicamente, porque
as suas guerras com outras cidades existiam, porque todas as cidades gregas guerreavam entre si, mas eram principalmente guerras que a gente chamaria de circunstanciais, ao contrário, por exemplo, das guerras de Atenas, que muitas vezes foram guerras que os interesses econômicos que eu citei ali, do comércio, estavam por trás também, o aprovisionamento de trigo, de vinho, azeite, tudo isso. Enquanto que Esparta era uma sociedade que tendia à autarquia. Então, portanto, ela não tinha tantos conflitos desse estilo com as outras cidades. Outra característica também eram os reis. Enquanto que em cidades como Atenas, o Basileus, que é o rei, que é um termo que vem de época anterior, Basileus, ele havia sido abolido enquanto autoridade, substituído apenas pelos magistrados anuais. Em Esparta se mantinham reis, mas eram 2, e esses reis tinham um poder limitado, era basicamente uma questão de manutenção de uma estrutura hierárquica. Então, João Marcos, eu acho que é interessante observar isso, que essas cidades, a cidade de Esparta especificamente, ela depois gerará em autores posteriores, porque a cidade foi, depois do Alexandre, ela entra em um período de declínio, né? Mas com Plutarco, por exemplo, que é do século I, II depois de Cristo, ele trata muito, ele descreve alguns heróis espartanos, e nós sabemos muito das histórias de Esparta graças ao Plutarco. São muitos séculos depois, e o Plutarco, portanto, está interessado justamente nesse caráter exótico, diferente da sociedade espartana. E aí, essa sociedade chegou até nós no século XX, XXI agora, mas eu digo, ela foi muito forte no século XIX e XX, o estudo e a inspiração dos espartanos para estados militaristas centralizadores. Usaram de Esparta. Por exemplo, a Alemanha de Bismarck, da unificação, 1870, depois a Terceiro Reich, o hitlerismo, da década de 30, e hoje em dia nós temos, por exemplo, o movimento dos 300 de Esparta, que é um movimento militarista. Então, eu digo isso porque se Atenas teve toda uma inspiração de um lado, Esparta teve de outro. É a ideia da ordem, da igualdade militar. Todos nós somos iguais, mas iguais na ordem militar, né? E isso condiz e em diversos momentos esteve de acordo com os desígnios de estados militaristas, como é o caso da Prússia, que deu origem à Alemanha. João Marcos. A guerra é um outro ponto, né, bastante interessante e constante, né, na antiga Grécia. Os gregos, eles em diversas vezes se mobilizaram, né, para combater inimigos incomuns, aí principalmente os persas, né, o que fica no nosso imaginário, principalmente por conta dos filmes que ali no começo dos anos 2000 eram bastante famosos sobre os impérios, sobre os gregos e também os romanos. Entretanto, os conflitos entre as próprias cidades gregas também eram constantes, né? Por que os gregos brigavam tanto entre si? João Marcos, primeiro o seguinte, o momento em que as cidades gregas se uniram para lutar contra bárbaros, que basicamente eram os persas, foram muito excepcionais. Então, portanto, nós podemos dizer que o que era comum mesmo eram as guerras anuais, interrompidas a cada 4 anos para as Olimpíadas. Então, veja como faz parte do calendário.
faz parte do calendário. O calendário agrícola, esse calendário agrícola vai de par com o calendário militar. Você tem o verão, com a primavera-verão, você desencadeia não só a colheita, como a guerra, né? Isso, portanto, é uma característica importantíssima, porque ela faz parte do calendário anual. A cada ano você entra em guerra, digamos assim. É quase que automático. Agora, essas guerras, como eu havia acenado antes, elas são entre cidades vizinhas, em geral, e que têm interesses de divergência de fronteira. E, portanto, divergência de fronteira significa divergência ou interesse das duas cidades vizinhas nos mesmos recursos. Então, veja que a origem do conflito é esse conflito de interesses entre duas cidades vizinhas, em geral. Depois, como, por exemplo, na Guerra do Peloponeso, nós temos cidades aliadas a Esparta, cidades aliadas a Atenas, nós temos, para além disso, as cidades que se aliaram entre si por motivos diversos, também ideológicos, porque as cidades que se aliaram a Atenas eram majoritariamente democráticas e as de Esparta majoritariamente aristocráticas, mas são momentos muito específicos quando essas cidades gregas, vendo o desenvolvimento de outros impérios, digamos assim, começaram a imaginar, a pensar em termos de império, como eu disse, Império de Atenas, que a gente chama modernamente de Império de Atenas. Então, quer dizer, a ideia de que eles conseguissem fazer uma hegemonia assim como as das monarquias que existiam à mesma época, como o Império Persa. E ao terminar a guerra, em 404 a.C., eles percebem que isso não vai dar certo, e a partir do século IV nós temos um avanço do poder macedônico que vai pôr fim a esse mundo das cidades. Bom, mas voltando à sua pergunta a respeito de por que brigavam entre si, além dos interesses de fronteira, interesses econômicos de fronteira, existe um outro aspecto ideológico importantíssimo, que é a prevalência nessa cultura que eu chamei de olímpica, homérica, grega, da ideia de agon, ou luta, e de polemos, como o Heráclito dizia. Ele fez uma frase que está conosco até hoje, polemos pater panton, que significa o conflito é o pai de tudo. Então, é uma sociedade que tem no conflito e no combate individual, o agon, e no conflito um valor. Esse conflito pode ser oral, então, na democracia, etc., quer dizer, é o conflito oral, né? O que ataca, o que defende. Então, esse é o conflito, mas é um conflito polemos, é uma guerra de palavras. Mas, afora a guerra de palavras, que era muito constante também, a guerra física. A guerra de palavras, se a gente for perceber, por exemplo, eu cito sempre Platão. Platão, ele tem os seus diálogos. E nos diálogos, você perceberá que é sempre Sócrates e um outro interlocutor em guerra, em combate, em conflito, em agon. Porque o que está ali em questão um fala uma coisa, o outro fala outra. Tal. E, no caso, o chefe, o grande vitorioso, é sempre Sócrates, mas o que interessa é a dinâmica do conflito, que é típica dessa cultura. Isso é importante, porque se nós formos olhar outras culturas, isso não é comum. Nós temos, por exemplo, na cultura da Bíblia hebraica, nós temos a cultura da prescrição, e não do debate. Prescrição, quer dizer, não matarás, não roubarás, etc. É prescritivo. Se nós formos para outras culturas, também teremos diversos tipos de literatura e de valores
que são mais colaborativos, que são mais individualistas, etc. O exemplo que a gente dá sempre é da cultura chinesa, que tem a doutrina da guerra, que é a de que o general, né, ele não deve atacar. Não deve atacar. É o contrário, é a defensiva. Então, veja, muito diferente desse sistema de combativo dos gregos, que está presente na mitologia. Então, todas essas histórias que a gente ouve das tragédias são resultado de conflito. Hybris, que significa arrogância. Toda a tragédia é a arrogância de uns contra os outros, dos homens em relação aos homens, dos homens em relação aos deuses, e os próprios deuses entre si também, inclusive. Então, eu posso concluir dizendo que a gente poderia lembrar aqui, você está me lembrando, que você já havia comentado comigo, a questão das Olimpíadas, né? Tem a ver com essa questão que eu estou falando aqui das guerras, porque nesse mundo em que a guerra é um ritual anual, os gregos instituíram algo original e único, que foi um período de trégua no qual todas as cidades mandavam os seus atletas, que são, na verdade, atletas, são os soldados, né? Mas, em suma, os seus melhores, né? Para fazerem jogos em honra aos deuses do Olimpo. E ali estavam todos em paz. Quer dizer, é um período de trégua que permitia que as pessoas de cidades que lutavam entre si se reunissem e competissem de maneira não mortal. Essa é a diferença. Quer dizer, era competição, era agon, era polemos, quer dizer, era briga, mas como nós vemos na Olimpíada até hoje, é briga, mas é briga sem morte. Né? Então, eu acho que isso foi importante para, digamos assim, a cultura panhelênica, todo esse mundo grego, que só se reunia, era a ONU daquela época, só se reunia na Olimpíada. Mas era muito importante, porque a Olimpíada você tinha a premiação ligada aos deuses, quer dizer, os rituais que eram praticados lá, as oferendas que eram feitas, que eram a única oportunidade de sair da sua cidade. Assim, o culto era sempre citadino, só na sua cidade. Ali não, era o único momento a cada 4 anos em que você fazia isso. E também uma outra coisa, em termos práticos para nós, como eles faziam a cada 4 anos, nós podemos datar também a história pelas Olimpíadas. E eles datavam pelas Olimpíadas. Também outra coisa muito prática. E elas só foram interrompidas, como eu disse, quando do cristianismo ter suplantado, ou ter se implantado entre os gregos também, e aí o imperador grego romano proibiu as Olimpíadas, porque justamente estava associado aos deuses. Né? João Marcos. Falando, né, ainda sobre a cultura grega, os deuses do Olimpo, eles talvez, né, junto com os deuses nórdicos e também os deuses egípcios, são os mais conhecidos, assim, da mitologia mundial atual, e principalmente por conta da indústria, né, que produz muito conteúdo relacionado com esses deuses. Na antiga Grécia, cada cidade cultuava um deus, ou todos os gregos eram devotos a todos os deuses? Olha, as duas coisas. Eu já disse assim, que eles cultuavam e valorizavam não só os deuses olímpicos, como outros personagens múltiplos, como eu já disse, heróis, ninfas e outros personagens. Portanto, a quantidade de personagens que eram conhecidos basicamente por essas mais de 1000 cidades. Então, uma parte da sua pergunta é, sim, todos cultuavam. Porém, há algumas características. Primeiro, em geral, cada cidade
tinha, no mínimo, uma padroeira ou padroeira, como, por exemplo, a Atena, na cidade de Atenas. É um exemplo. Então, a primeira coisa é a questão de você ter ênfase em certos deuses. Segundo, as diferenças de narrativa e de culto. Cada cidade praticava o culto à sua maneira e tinha a sua historinha a respeito daquele deus, daquele herói. Então, nesse sentido, não podemos falar em histórias todas compartilhadas, porque o que era compartilhado eram ideias bem gerais. As narrativas eram bem gerais, mas no detalhe variava. Outra coisa, os detalhes do culto. Quer dizer, como você sacrifica, que dia você sacrifica, que partes do animal devem ser consumidas ou queimadas. Se consumidas, elas vão ser consumidas no altar ou podem ser levadas para comer fora. Veja, estou citando alguns exemplos de detalhes. Isso não tinha, era local. E variava também no tempo, né? Mas, de qualquer maneira, a variação local era fundamental. Então, eu acho que isso é importante ressaltar, João Marcos, que na religião que nós podemos chamar de politeísta, ela é completamente diferente, portanto, da monoteísta que nós conhecemos, das religiões monoteístas que conhecemos. Então, nós temos que usar outros critérios. E, seguramente, ao mesmo tempo, eram universais e locais. As histórias eram semelhantes e diferentes. Veja que coisa interessante, João Marcos. Qual a importância de nós estudarmos sobre os antigos gregos e também quais contribuições, né, que esses antigos gregos deixaram para a posteridade? Olha, eu acho que os antigos gregos eles são muito importantes por dois motivos. Um motivo está na nossa tradição, ou seja, o fato de que nós, no século XXI, nos reportamos a Platão, a Aristóteles, a Heródoto, ou qualquer outro autor, ou qualquer outro episódio cultural grego que nós nos referimos no dia a dia, como, por exemplo, quando você fala isso aqui é um cavalo de Troia, para se referir a um tipo de coisa da internet, né, que você fala, entrou um vírus, é um cavalo de Troia, né? Estou me referindo à Grécia Antiga. Bom, primeiro isso, que se nós estamos com isso no nosso cotidiano, filtrado pelos séculos anteriores, é importante nós conhecermos para não termos uma relação completamente ligeira, não profunda, não refletida sobre essa tradição que chegou até nós. Nós precisamos, para falar em cavalo de Troia, do vírus, a gente tem que, será muito melhor se soubermos qual é a historinha do cavalo de Troia. Né? Lá na Grécia Antiga, os gregos deixaram o cavalo, os troianos levaram para dentro, saíram soldados e foram vencidos por causa disso. Essa é a historinha. Esse é um exemplo, né, que eu estou dando. Esse é um motivo fundamental. Eu acho que tudo que faz parte da nossa cultura, nós temos que conhecer de maneira crítica. Então, esse é o ponto. A segunda é quase que o exato oposto, João Marcos, que é o seguinte, é que nós temos, se nós olharmos para essa cultura grega como se eles fossem iguais a nós nós estaremos nos enganando, e nós estaremos tendo uma visão menos rica de nós mesmos, que é o seguinte, as perguntas que você fez, por exemplo, essa dos deuses, demonstra que a maneira deles encararem os deuses, o mundo, era muito diferente da nossa. Então, as diferenças são importantíssimas para que nós possamos ter uma noção de que o nosso cotidiano também era arbitrário. Os nossos costumes, as nossas regras sociais, é tudo arbitrário.
Vou dar um exemplo voltando à Olimpíada, que é o seguinte: se em pleno século XXI nós fôssemos pensar assim, não, por que não é permitido que os atletas estejam nus? Você fala, mas por que isso? As Olimpíadas na Grécia, todos estavam nus, não podia usar roupa nenhuma. Então, veja, é uma coisa assim tão básica, tão assim, a gente vê o índio, né? A gente vê um índio no meio do mato, nu. E justamente o grego também, né? Esse do Sócrates, do Platão, eles também tinham esse costume específico de andarem nus nos seus exercícios. Bom, então, isso demonstra que a nossa maneira de vestir, de exigir vestimenta, é uma maneira arbitrária, assim como os gregos tinham as suas arbitrariedades. Então, a cultura grega, elas podem nos servir, e serve mesmo muito, pelo contraste, para mostrar que outras coisas são possíveis, porque foram possíveis. Por exemplo, andar nu. Por exemplo, outro exemplo que eu vou dar é o relacionamento entre homens e homens, ou mulheres e mulheres, que lá era diferente, não havia, homens e homens podiam ter relacionamento sexual, sendo que isso não afetava a sua virilidade, por exemplo. Então, isso também é muito diferente do que nós pensamos normalmente, ou mesmo categorias modernas como gay. Não havia nenhum gay, assim. Porque gay significa que você está falando em um homem que se considera especificamente com uma certa sexualidade. Isso na Grécia Antiga, não só na Grécia Antiga, né? Mas na Grécia Antiga tampouco havia. Então, o que acontece? Mas, ao mesmo tempo, tinham relações homossexuais, né? Então, isso para dizer o seguinte, para concluir, João Marcos, que eu acho que a Grécia Antiga é fundamental por esses dois motivos. Para que nós possamos conhecer a nós mesmos daquilo que nós temos dos gregos, e para que nós possamos conhecer a nós mesmos por aquilo que nós somos diferentes, que eles eram diferentes de nós, e que nos fazem ter consciência de que nós também temos a arbitrariedade, que temos que relativizar todos os nossos traços culturais. João Marcos. Para finalizar, o senhor indica alguma bibliografia para quem deseja, né, conhecer um pouco mais sobre a antiga Grécia? Olha, eu vou fazer uma propaganda de um livro meu, que é o Grécia e Roma, da editora Contexto, que é um livro bem introdutório e que trata da Grécia, da história da Grécia, da cultura, e é bem introdutório. Agora, para aprofundamento, existem muitas obras, e eu recomendaria, assim, para quem está iniciando, as obras de um autor francês chamado Jean-Pierre Vernat, V-E-R-A-N-A-T, Vernat, que tem muitas obras traduzidas por português sobre mitologia, sobre a sociedade, e a primeira de entrada que eu diria, é a que ele escreveu para os netos, falando sobre os deuses gregos para os meus netos. Uma belíssima obra introdutória, já que as obras dele são muitas e muitas delas são bem eruditas. Mas essa obra dá uma entrada nesse mundo que eu disse aqui, cultural grego, essa cabeça dos gregos, que era tão diferente da nossa, mas que ao mesmo tempo nos diz tanto que estamos sempre interessados quando lemos essas historinhas, quando ouvimos, quando vemos num filme. Então, eu recomendaria também o Vernat. João Marcos.
Muito bem, esse foi o professor Pedro Paulo Funari, convidado do Pod História. Muito obrigado, professor, pela sua participação e até a próxima, pessoal. Muito obrigado, viu, João Marcos, pelo convite. Foi uma satisfação falar com você e estar com toda essa audiência.